Bom dia a todos e a todas. Estamos começando mais um Iberc Lives, uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil. Hoje nós iremos conversar com o professor Daniel Carnaúba. Professor Daniel, que está virando aí a câmera. Tudo bom, professor Daniel? Bom dia. Primeiro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma honra contar com a sua participação aqui no Iberc Lives, professor Daniel. Eu que agradeço muitíssimo o convite, sou membro do IBERC, sou sempre muito atento às atividades e às publicações do Instituto, e para mim é uma alegria imensa participar da minha pequena contribuição aí a essa instituição, e eu tenho muito orgulho de fazer parte. A gente que agradece. Na verdade, professor Daniel, é mais uma iniciativa do Instituto, do IBERC, exatamente para tentar ampliar a nossa forma de comunicação, né? Então, com uma linguagem um pouco mais fácil, de fácil acesso, né, para que a gente tenha também aqui mais uma forma de nos comunicarmos, não somente com os associados, mas também com quem nos segue nas redes sociais, especialmente aqui no Instagram. Então, antes de mais nada, agradeço a sua participação em nome do nosso presidente, professor Nelson Roosevelt, em meu nome, em nome de todos aqueles que, de fato, estão aqui à frente dessa iniciativa. Hoje nós vamos tratar especificamente sobre responsabilidade civil por nascimento indesejado no 57º Iberc Lives, né? Essa é a nossa edição de número 57. E antes da gente iniciar, professor Daniel, eu tenho duas informações gerais. Primeiro, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, comentário, tanto aqui na nossa caixinha, como também se vocês quiserem, pode colocar aqui que eu vou lendo e separando as perguntas para o professor Daniel. Então, a gente conta com a participação de todos vocês para que o nosso diálogo fique ainda mais fértil, ainda mais profícuo. E, além disso, professor Daniel, normalmente a gente começa com uma pergunta que foge um pouquinho do tema central da nossa conversa, do nosso bate-papo. E aí eu estava dando uma olhada, pesquisando um pouquinho sobre a sua, no seu Lattes, sobre a sua trajetória acadêmica, e vi que você tem uma predileção muito grande por temas vinculados à responsabilidade civil, direito dos contratos, direito do consumidor, mas já trabalhando há bastante tempo com a teoria da perda de uma chance, especificamente também com o nascimento indesejado, que foi o tema da sua tese. Minha pergunta, antes da gente entrar propriamente no tema, na perspectiva jurídica, é: o que te mais fascina nesse tema da responsabilidade civil, especialmente aqui na questão do nascimento indesejado, já que inclusive foi o tema do seu doutoramento? Bom, eu acho que o que sempre me fascinou na responsabilidade civil, acho que eu divido sua pergunta em duas partes, responsabilidade civil e depois o nascimento indesejado. Acho que o que sempre me fascinou com relação à responsabilidade civil, eu acredito que seja justamente a importância social, os efeitos práticos desse ramo do direito. Eu acho que se nós formos comparar com outras áreas do direito civil mais tradicionais, direito das obrigações, direito dos contratos, eu acho que responsabilidade civil ela é uma das áreas do direito civil que está mais ligada à resolução de problemas sociais, e ela se desenvolve, as regras surgem a partir desses problemas que a sociedade vem enfrentando. Ela é uma área um pouco mais irreverente com as tradições, se nós formos comparar, por exemplo, com o direito das obrigações e o direito dos contratos, por exemplo. E tanto é que é uma área, comparando com todas essas outras, que eu acredito que a jurisprudência tem um papel determinante. A jurisprudência tem um poder criador muito forte na responsabilidade civil. Ela, enfim, historicamente foi meio que o patinho feio do direito civil. A gente tem menos até hoje, a gente tem pouquíssimos dispositivos do Código Civil que tratam de responsabilidade civil. Um aspecto quantitativo, se a gente for olhar o número de artigos do Código dedicados à responsabilidade civil, ele é razoavelmente pequeno com relação às outras áreas. E o que me despertou é isso. Eu acho que ela é uma área mais dinâmica e mais voltada para a resolução de problemas. Ela se adapta melhor e resolve melhor os problemas da sociedade contemporânea. Isso sempre me atraiu na responsabilidade civil dentro do direito civil. E com relação ao nascimento indesejado, eu acredito que o que me despertou para esse tema foi justamente porque é um tema que envolve dois tipos de perguntas. E é de fato como eu direcionei a minha pesquisa durante a minha tese. Ela trabalha tanto questões do ponto de vista técnico, jurídico, então, como o conceito de defeito do produto e do serviço, culpa médica, dever de informação, quanto debates éticos e muitas vezes de bioética, tanto é que
frequentemente o tema do nascimento indesejado é trabalhado dentro do assunto de interesse de juristas da bioética. E eu acho que o nascimento indesejado ele trabalha, ele engloba esses dois aspectos, um aspecto técnico e um aspecto moral, um aspecto valorativo que é muito importante. Isso eu acho que torna a pesquisa, o estudo desse tema, bastante enriquecedor. Bom, eu vou apresentar agora o professor Daniel, apesar de dispensar apresentações, e iniciar propriamente o nosso tema, né? O professor Daniel Carnaúba é professor adjunto do Departamento de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus Governador Valadares, doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a USP, Universidade de São Paulo, mestre em Droit Privé General pela École de Droit de la Sorbonne, também realizou estágio de pesquisa pós-doutoral na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em 2019. E aí, Daniel, acho que não tem como a gente não começar, talvez, a nossa conversa de hoje tratando sobre o direito ao planejamento familiar previsto na Constituição Federal, que também tem lei, né, infraconstitucional desde 1996 já tratando do tema, mas que esse ano, em especial, né, trouxe aí, né, novos debates ou novos ares para o debate em virtude da recente modificação da Lei de Planejamento Familiar pela Lei 14.443 desse ano. Queria te ouvir um pouquinho, até para a gente depois tratar, né, sobre nascimento indesejado. Primeiro sobre a questão, né, do direito constitucional do planejamento familiar, quais são os limites, o alcance desse direito, quais as diferenças, né, especificamente como ela foi tutelada, né, prevista na Constituição e na lei infraconstitucional, e também sobre a recente reforma, né, as recentes modificações dessa lei. Bom, maravilha, Vitor. Acho que essa pergunta é importantíssima porque, na verdade, ela é o fundamento da própria ideia de responsabilidade pelo nascimento indesejado. E ela toca um ponto que eu acho que muitas vezes é mal analisado, mal compreendido pela ciência jurídica brasileira. E qual ponto é? A Constituição e a lei do planejamento familiar, elas adotaram enfoques bastante distintos sobre esse mesmo direito. E até, dando uma olhada, eu convido a todos aí que tenham na frente do computador do celular, dá uma olhada no artigo 226, parágrafo 7º da Constituição Federal, que é justamente o que trata do planejamento familiar. Eu digo por quê? Porque a gente vai analisar, cotejando ele com a lei, a gente percebe, de certa forma, que o direito ao planejamento familiar previsto na Constituição, ele é muito mais tímido e mais reduzido do que o direito ao planejamento familiar estabelecido na lei do planejamento familiar. E por quê? Tem uma razão, e aí eu falei da questão moral que envolve o nascimento indesejado, e aqui é um tema interessante. Porque quando a Constituição estava sendo debatida e elaborada no final da década de 80, havia uma série de debates morais em torno da utilização dos contraceptivos e em torno do direito ao planejamento familiar na sociedade brasileira. E nós tínhamos aí como é que eu vou dizer, grupos de pessoas, grupos de interesses que tinham perspectivas muito distintas sobre esse direito. Então, eu tinha de um lado, por exemplo, uma parte dos constituintes da população que acreditava que as altas taxas de natalidade no Brasil eram um problema, principalmente entre a população mais pobre, uma visão, no meu ver, absolutamente autoritária, mas que propunha que o Estado brasileiro adotasse métodos para conter o crescimento populacional da população mais pobre. Eu tinha, de outro lado, grupos ligados aí a diversas matizes religiosas que acreditavam, por exemplo, que método contraceptivo é algo imoral e que não deve ser incentivado pelo Estado. E eu tinha, numa terceira visão, um grupo de pessoas, e aqui eu coloco principalmente os movimentos de defesa dos direitos das mulheres, o feminismo, na Constituinte de 88, que defendia que a Constituição deveria positivar um direito individual, um direito fundamental à autonomia reprodutiva e que caberia ao Estado fornecer aos indivíduos, aos cidadãos, métodos contraceptivos gratuitamente. Ou seja, eram interesses incompatíveis, era um grupo de interesse, enfim, uma colisão de diferentes perspectivas na Constituinte. E a costura que pôde ser feita naquele momento foi, o consenso que pôde ser obtido, foi a positivação de um direito bastante tímido. Se nós olharmos o parágrafo 7º da Constituição Federal, acho que tem dois aspectos que as pessoas não notam. Primeiro, o parágrafo 7º do artigo 226 da Constituição, ele não prevê, ao contrário do que pretendiam os movimentos de defesa dos direitos femininos,
que o Estado deve fornecer contraceptivos gratuitamente para a população. Ele não prevê isso. Ele diz que o Estado deve fornecer recursos educacionais e científicos, mas não que ele distribua gratuitamente contraceptivos, métodos contraceptivos à população. E um segundo aspecto importante aqui colocar é que esse direito não está no artigo 5º. Ele não está positivado como um direito individual. Ele está positivado como um direito do casal. E o texto da Constituição foi bastante claro. O planejamento familiar é um direito do casal. E por quê? Para atender justamente essa visão um pouco mais conservadora com relação a esse direito, de que sexo, na verdade, só deve ser praticado dentro de relações matrimonializadas. Temos até, enfim, esse dispositivo, de certa forma, ele foi repetido no Código Civil de 2002, no artigo 1565, também como um efeito do casamento. E a gente tem até um enunciado das jornadas que fala, não deve ser só direito do casal, devemos interpretar também como um direito das uniões estáveis. Mas eu acho que isso é muito pouco, isso não toca no fundo do problema, que é esse direito deveria ser um direito individual, independentemente de qualquer relação familiar. As pessoas têm direito de decidir individualmente se elas querem se reproduzir ou se não querem. E eu diria até que a Constituição foi um pouco cruel nesse ponto, porque, veja, são justamente, por exemplo, a jovenzinha, a menina com 18 anos, sei lá quando, começa a sua vida sexual e que não tem qualquer perspectiva ainda de formar família, ela tem razões muito maiores para demandar acesso a contraceptivos do que um casal que já tem uma vida estruturada, que já tem uma vida mais estável. Então, essa ideia de que planejamento familiar deve ser só feito dentro de relações, seja união estável, seja qualquer forma de família, ela não vem equivocada. Ele deveria ser concretizado como um direito individual. E, nesse sentido, essa garantia só foi feita por meio da legislação. Foi a lei do planejamento familiar que adota uma perspectiva completamente diferente da Constituição Federal e que logo no seu artigo 1º diz que o planejamento familiar é um direito do casal. E mais, no direito do casal, não, perdão, um direito do indivíduo, um direito individual do indivíduo. A Constituição dizia que é do casal. Né? Não, E mais, foi a lei do planejamento familiar que passou a exigir que o SUS fornecesse, dentro de uma perspectiva de atendimento ao direito à saúde, no caso da saúde reprodutiva, que fornecesse gratuitamente métodos contraceptivos para a população. Então, eu acho até, e aqui, enfim, um certo ponto de reflexão, isso demonstra que muitas vezes não é a Constituição de fato quem protege melhor os direitos individuais, seja os direitos individuais, seja os direitos coletivos. E muitas vezes outras fontes, fora da Constituição, tutelam de forma muito mais adequada determinados direitos individuais e mesmo determinados direitos coletivos. E aqui eu tenho um exemplo bastante gritante. Enfim, e com relação especificamente, você perguntou também da reforma recente, né? A reforma, que foi mês passado, a reforma da lei do planejamento familiar, da lei 14.443. Essa reforma foi uma reforma importante porque ela modificou em 3 aspectos. Primeiro, essa reforma extinguiu a necessidade de se exigir o consentimento do cônjuge para a realização de cirurgias de esterilização. Foi uma reforma destinada, em grandes linhas, a facilitar a realização de cirurgias de esterilização. E eu acho que, nesse aspecto, a reforma foi positiva. Essa, aliás, eu devo dizer, não era... Esse dispositivo ele não estava na redação original do projeto de lei. Esse dispositivo foi inserido durante os trâmites legislativos, que quando a pessoa fosse casada, ela precisa exigir a autorização do cônjuge. E era um dispositivo bastante opressor, principalmente com mulheres, levando em consideração que a maioria esmagadora das pessoas que se submete a cirurgias de esterilização são mulheres, isso acabava submetendo o direito das mulheres de decidir sobre o seu próprio corpo à opinião do seu marido. E em famílias, em casamentos que não são bem estruturados, não são muito saudáveis, isso pode ser um problema. Então, nisso a lei fez bem. Agora, os outros aspectos eu não tenho tanta certeza. A lei permitiu que a laqueadura fosse realizada durante o parto, a reforma, né, permitiu que a laqueadura fosse realizada durante o parto, coisa que a lei anterior só permitia excepcionalmente, e diminuiu de 25 anos para 21 anos a data em que se pode se submeter a uma cirurgia de esterilização. Por que eu digo se eu não tenho tanta certeza? Porque essas exigências que estavam originalmente na lei do planejamento familiar, elas estavam todas baseadas em estudos científicos sobre a taxa de arrependimento. Na verdade, o grande problema das cirurgias de esterilização é se as pessoas se arrependerem depois. Se eu submeto agora, dali a 2 anos eu resolvo ter filho, que é muito difícil você reverter, é muito caro reverter,
uma cirurgia de esterilização, e muitas vezes não é possível. E na época da promulgação da lei, existiam vários estudos empíricos que demonstravam que pessoas que se submetiam a cirurgias de esterilização antes dos 25 anos, elas se arrependiam com muita facilidade. Tinham determinadas categorias aí de pessoas que 50% das pessoas depois se arrependia de ter feito a esterilização. Então foi uma lei que esses critérios foram feitos embasados em estudos científicos. E eu acho que essa reforma carece desse mesmo embasamento. Por mais que eu acho que esses estudos são da década de 90 e 80, que fundamentaram a lei original. Por mais que hoje talvez a situação social do Brasil tenha alterado e que é possível que não haja mais esse problema do arrependimento, seria necessário que nós tivéssemos novos estudos demonstrando isso. E a lei não fez, e não tem. Essa reforma foi feita sem embasamento científico adequado, e o meu medo é que a gente aumente a taxa de arrependimento, aí, que mulheres se submetam a laqueaduras e depois se arrependam dali mais à frente. Seu Daniel, deixa até a partir da sua fala, na verdade, aqui trazer 3 reflexões, né? Acho que você muito bem disse, na verdade, vamos dizer, do descompasso, né, entre a previsão constitucional do direito ao planejamento familiar e o avanço que nós tivemos bastante significativo, né, na lei de 96, exatamente porque nós tivemos aí, talvez no plano internacional, avanços significativos por causa tanto da Conferência do Cairo quanto da Conferência de Pequim, né? Tanto 94 quanto 95, que foram extremamente importantes no que tange a afirmação do direito à saúde reprodutiva, da autonomia, né, reprodutiva. E o Brasil acabou, né, influenciado naquele contexto histórico por causa desses documentos internacionais, da própria missão diplomática brasileira também, que participou, né, dessas conferências. Então, de fato, né, a gente tem aqui, eu costumo sempre brincar com os meus alunos, né? A gente tem uma lei que é mais constitucional do que a própria Constituição, se a gente for analisar a Constituição como um todo, né? A partir principalmente dos direitos e garantias, né, constitucionais. Mas aí, a partir desse dado, me vem 2 questões, né? Você reflete que talvez a reforma da lei não seja tão bem-vinda assim no que tange a diminuição da idade por causa do arrependimento. E aí, meu ponto é, obviamente que essas pesquisas deveriam ser refeitas, né? Porque seria o embasamento científico seria fundamental para essa modificação legislativa na diminuição da idade. Mas esse arrependimento também não tem uma cifra oculta aqui, ainda de um país bastante machista. E esse arrependimento das mulheres não seria mais por causa de uma pressão social pela maternidade? Ou seja, até que ponto esse arrependimento de fato não vem de uma escolha legítima, de um arrependimento, de uma escolha que tenha sido feita talvez aí no calor da emoção, de uma escolha que tenha sido feita talvez sem muita reflexão, ou talvez de uma pressão social porque a mulher se casa novamente, constitui uma nova união estável, e esse desejo, né, por filhos biologicamente vinculados, ele acaba aparecendo aqui de uma maneira um pouco mais acentuada. Não são pesquisas que talvez tenham essa cifra oculta, né? E eu fico me perguntando até que ponto talvez essas pesquisas, ainda que empíricas, utilizando de todos os métodos, né, científicos, talvez não levem em consideração esse fator, né? Eu sempre me faço talvez essa reflexão. E aí um outro ponto, né, que é o mais tranquilo, né? Até vi um vídeo seu, né, ontem sobre esse assunto. Também já estava tramitando, né, no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade a respeito da necessidade de autorização do cônjuge, que no Brasil é uma lei que aparentemente é isonômica, mas substancialmente desigual, né? Nós, né, particularmente, acho que tanto eu quanto você, né, operadores do direito em geral, a gente sempre viu mulheres que procuravam o SUS e que não conseguiam fazer a laqueadura, ainda assim com muitos, né, filhos, enfim, com uma dificuldade sempre muito grande, mas que os maridos não autorizavam. O contrário, a gente raramente vê, né? Eu, particularmente, a gente nunca teve uma grande situação, um grande caso para analisar. A minha pergunta, a minha segunda reflexão é, você acha que essa mudança na lei, que nem estava originalmente nesse projeto, se deu por causa da tramitação dessa ADIM ou foram outros elementos políticos de inserção, né, da modificação o afastamento, vamos assim dizer agora, da não necessidade de autorização do cônjuge, né? Já que a gente está tratando do corpo da mulher aqui, né? A gente está tratando exatamente, já que é ela que gesta, ela que vai, logicamente, né, ter o filho no sentido de gestar, né? No sentido da gestação. Meu caro, eu acho excelentes perguntas, meu caro Vitor. Enfim, foram várias.
Primeira coisa, você A gente perguntou aproveita o momento e faz várias reflexões, Daniel. sobre a Cifa Negra. Sim, olha, eu concordo plenamente com você, no sentido de que existe, não tem como não concordar, existe uma pressão social para que a mulher tenha filhos. Aliás, existe todo o problema aí de acreditar que o papel da mulher na sociedade é ter filhos e cuidar desses filhos enquanto marido, aquela visão bem patriarcalista, bem machista, de que a mulher fica em casa cuidando dos filhos e o marido vai trabalhar. E é óbvio que isso influencia uma série de aspectos com relação aos direitos reprodutivos. Inclusive, isso explica por que o uso de contraceptivos, historicamente, ele é mal visto. Ainda hoje existe um ranço moralista em cima dos contraceptivos, que a mulher que usa o contraceptivo, ela está negando o seu próprio papel social. Ela está negando o papel que a sociedade atribui a ela. É óbvio. Mas então, e isso explica um pouco do debate moral em torno dos contraceptivos, que é verdade, ele já foi em parte, já avançou bastante, mas ele existe ainda inconscientemente, ele vira e mexe, aparece aí, o contraceptivo é algo imoral, porque a mulher está negando o seu papel de procriadora e de mãe. Mas eu acho, Vitor, que tem outra questão aqui, isso daqui não é só pesquisa brasileira, pesquisa do mundo inteiro. Tem duas das principais causas de arrependimento, na verdade, que justificam que uma mulher submeta, que levam uma mulher que submeteu uma laqueadura a se arrepender. Primeiro é contrair novas núpcias, separar do antigo cônjuge, companheiro, ou o que seja, e entrar numa nova estrutura familiar. E daí eu não sei até que ponto, eu não conseguiria avaliar, óbvio, no achômetro é difícil falar sem ter dados mais concretos, mas daí talvez seja um desejo espontâneo mesmo, de formar uma nova família e de ter filhos nessa nova estrutura familiar. Essa, aliás, é a principal causa de arrependimento. É o divórcio e a separação. E a outra é a morte dos filhos. Quando a família já tem um filho, já tem dois filhos, um falece, o outro falece antes do que se esperava, e ela acaba desejando ter mais filhos. Então, essas são as duas principais causas de arrependimento. Então, essas, pelo menos, eu acho que são um pouco mais desvinculadas desse problema que você tem razão em apontar, que é o problema da pressão social por ter filho. De fato, esse é um problema, mas eu acho que pelo menos essas duas outras causas aí são um pouco desvinculadas dessa questão social importante. Com relação você bem apontou, acho que pouca gente conhece justamente a convenção, não é a Convenção do Cairo, até me fugiu o nome agora, a Declaração do Cairo, que fala justamente da saúde reprodutiva, que foi importante para inserir, veja, por que essa declaração foi importante? Porque ela inseriu as questões reprodutivas dentro do direito à saúde, inclusive, e foi o que a lei fez, é outra perspectiva diferente a Constituição trata como um tema da família, e a lei, seguindo esses avanços nessa seara, passou a tratar das questões dos contraceptivos como uma questão de direito à saúde reprodutiva. Isso foi relevantíssimo e, de fato, influenciou a legislação que você está mencionando, como você bem mencionou. Sobre a pressão, por que o Congresso teria alterado a exigência do cônjuge, né, da anuência do cônjuge, eu acho que é uma questão multifatorial. Eu tenho certeza que são duas ações de inconstitucionalidade que tramitavam, uma da Defensoria Pública e a outra não me lembro mais, mas tinha mais de uma ação que tramitava há muito tempo, aliás, é uma pena que o STF não tenha... ANADEP, né? A ANADEP, isso mesmo. É uma pena que o STF tenha demorado tanto tempo para apreciar esse tema, que é um tema relevante, socialmente importante, mas eu acho que já existia uma pressão, além da questão disso poder ser declarado inconstitucional, existia uma pressão vindo de todos os lados. Eu não sei se você se recorda, acho que há 1 ano, 2 anos, teve um escândalo que saiu na mídia, teve até bastante repercussão, de planos de saúde exigindo a anuência do cônjuge para a mulher implantar o DIU. Não tem nada, a lei não exige isso, não tem fundamento nenhum. Outras hipóteses também que se denunciava, que era muito frequente, da mulher, é absolutamente surreal, a mulher que não era casada, o hospital se recusava a fazer a cirurgia porque ela não tinha anuência do cônjuge. É claro que ela não vai ter anuência do cônjuge porque ela não tem cônjuge. Mas mesmo assim, numa interpretação bastante distorcida da legislação, ela enfrentava uma série de dificuldades. Isso já vinha sendo ainda aqui, enfim, exposto de vários fatores. Então, eu acredito que foi multifatorial mesmo. Sem dúvida, o ajuizamento da ação deve ter influenciado, mas eu acho que já existia uma pressão. E eu não conheço, enfim, eu particularmente não conheço ninguém que defendesse expressamente essa necessidade de anuência do cônjuge. E, de certa forma,
e aí tenho que ser sincero, ela casa um pouco com aquela visão, a anuência do cônjuge, ela só faz, não estou dizendo que eu defendo, jamais defenderia isso, mas ela fazia sentido dentro dessa ideia de que planejamento familiar era um jeito da família, era um jeito do casal. Por que da anuência do cônjuge? Porque não é um jeito individual, não é um jeito da pessoa sobre o próprio corpo, é um jeito da pessoa de decidir sobre as suas funções reprodutivas. Era um direito do casal, daí porque, se fosse casada, dependia da anuência do cônjuge. Mas faz sentido, como você bem falou, é uma falsa isonomia, porque punia, ela atingia mais duramente as mulheres, que são, afinal de contas, os sistemas reprodutivos, apesar de serem direitos individuais, eles acabam dizendo respeito muito mais às mulheres, enfim, era uma lei bastante injusta, porque as prejudicava nesse sentido. Acho que você falou muito bem, né? Acho que é fundamental a gente entender que o planejamento familiar está dentro do âmbito do direito à saúde, né? À liberdade, à privacidade, não dentro dos efeitos, né? Tipo de entidades familiares, né? Uhum. A própria resolução do CFM sobre reprodução mal assistida permite que pessoas solteiras possam ter Uhum. acesso, né, a essas técnicas, o que entende por bem que o planejamento familiar é bem mais amplo do que dentro de conjugalidade. Mas a própria Constituição ela foi bipolar, né? Porque ao mesmo tempo que ela coroa a desvinculação entre casamento e filiação, ela, por outro lado, vincula planejamento familiar e casamento. Então há uma incoerência, uma bipolaridade aqui muito forte, né? Mas que a gente tenta sair por meios interpretativos e a lei nos auxilia muito bem. Tem só alguns comentários aqui, Dani, que eu vou fazer de maneira bem rápida. Primeiro da Flaviana Rampazzo. Flaviana, um beijo, obrigado pela sua participação. Ela disse que ainda fazer laqueadura pelo SUS é um calvário, tá? Só para a gente ver a participação aqui de quem está nos ouvindo. Ela continua dizendo que no Rio Grande do Sul a mulher é chamada em 2 oportunidades diferentes para manifestar a sua vontade e é bem explicado que ela pode usar outros meios para evitar a gestação, né? Essa experiência que ela está aqui nos relatando lá do Rio Grande do Sul, ela já acompanhou, né? Né, a vontade manifestada após amplíssima informação lá. Obrigado, Fabiano, um beijo. Acho que é Vladelira, né? Eu leio os arrobas, tá, gente? Desculpa se o nome não está correto. Exatamente, né? Um ponto muito controvertido, né? A questão do arrependimento. Ela diz que preocupa principalmente quando se trata de autonomia de mulheres jovens e informação adequada, né? A gente já está partindo aqui do pressuposto da informação adequada, tá, gente? É só mesmo para a gente, né, conversar e refletir um pouquinho sobre outros pontos. E aí, Daniel, a gente entra agora na questão dos métodos contraceptivos, né? O exercício da autonomia reprodutiva, ele, na verdade, se assenta no tripé, né? Quantos filhos cada um de nós, né, quer ter, se quer ter filhos e quando, né, qual o espaçamento, né, entre esses filhos. E aí os métodos contraceptivos, eles são fundamentais, mas eles não são totalmente seguros. Como analisar a segurança, né, uma vez que há uma margem normal de falha dos métodos contraceptivos, com direito à reparação desses pais por eventual falha, vamos assim dizer, né, na eficácia desses métodos contraceptivos, né? A gente poderia falar desde o DIU até, né, esterilização, né? Mas dessa ampla gama de métodos contraceptivos. Meu caro Vitor, acho que você falou muito bem, e essa é uma questão importante a ser pontuada quando está falando de responsabilidade pelo nascimento indesejado. Que não existe, veja, eu tenho direito à autonomia reprodutiva, eu posso recorrer a métodos contraceptivos para tentar evitar ter filhos, que eu não quero, eu não desejo, eu não quero ter mais, enfim, eu quero ter depois. Mas o grande ponto o meu direito, ele obviamente está limitado pelas possibilidades científicas do meu tempo. Eu não posso exigir que um produto contraceptivo, que um método contraceptivo me ofereça uma segurança que a ciência não permite que ele oferecesse. Eu não tenho, a minha pretensão está limitada às limitações da tecnologia do meu tempo. E hoje não existe nenhum método contraceptivo 100% seguro. Isso, aliás, é um problema com relação às cirurgias de esterilização, porque muitas vezes as pessoas acham que elas são 100% seguras quando não são. Existe, mesmo não havendo erro médico, é possível que algum tempo depois a trompa se regenere, é possível que haja uma permeabilidade das trompas da mulher e ela acabe engravidando a despeito de ter se submetido a uma cirurgia. As pílulas contraceptivas também têm uma margem normal de ineficácia. É possível que a moça, a senhora que está consumindo pílulas contraceptivas, ainda assim venha engravidar e que isso não significa que o medicamento teve algum problema. Preservativos masculinos, eles podem se romper. Isso também faz parte, enfim. Então, todo método contraceptivo oferece uma margem de risco. Inclusive, é interessante porque há vários estudos
científicos na área médica que determinam quais são os riscos normais de cada método contraceptivo. Existem métodos contraceptivos mais seguros, existem os menos, mas existem os que têm mais efeito colateral, enfim, a facilidade de uso, existem vários fatores que podem determinar a escolha por um ou por outro, e a eficácia é um deles, né? E o grande ponto é, a gente precisa diferenciar aqui, portanto, duas coisas que eu gosto de dizer, é bom aqui separar em termos, que é a ineficácia da falha. O que é ineficácia? Ineficácia é justamente quando o método contraceptivo não produz o efeito da contracepção em razão da própria limitação daquele método. Então a pílula não funcionou porque existe uma variabilidade hormonal da mulher que mesmo ela tomando pílula, talvez ela produza o óvulo, a despeito de ter tomado a pílula, mas isso faz parte daquela risco normal de falha daquele medicamento. Existe a possibilidade do homem ter filhos, Conexão. Pronto, voltou. Vitor, acho que eu ouvi você. Pronto, acho que agora está de volta. Você está me ouvindo? Vitor, se você Oi, me Daniel, ouve? voltei a te ouvir. Deve estar dando alguma instabilidade aqui na conexão, desculpa. Imagina, sem problema, é absolutamente normal. Mas pode. Então, e aí, aqui é preciso diferenciar, portanto, o que é essa margem de ineficácia da falha. O que é a falha? Falha do contraceptivo é quando ele não produz os efeitos desejados em razão de um problema. Ele oferece uma margem de segurança menor do que ele deveria oferecer. Isso pode ocorrer, por exemplo, num caso de um erro médico. O médico, nós somos um dos países que mais realiza laqueaduras no mundo. E nossa jurisprudência é bastante farta de exemplos de erros médicos. Um erro médico frequente em cirurgias de esterilização é o caso do médico que laqueia uma das trompas da mulher e se esquece de laquear a outra. Ou então, ainda mais surreal, a mulher contrata o serviço de laqueadura durante o parto, o médico se esquece de laquear a mulher e não avisa a mulher. Ela, alguns meses mais tarde, volta a engravidar. Outro exemplo, preservativo com problema de fabricação que faz com que ele se rompa mais facilmente. O famoso caso envolvendo as pílulas microvilar, que ocorreu na década de 90, em que foram fabricadas milhares de pílulas sem princípio ativo. Elas não eram para ser... Por que fabricou-se milhares de pílulas sem princípio ativo? Que era para testar uma máquina de cartela. Fabricaram milhares de pílulas, era para ser incinerado, e alguém até hoje não se sabe quem desviou aquelas pílulas, aquelas cartelas sem princípio ativo e colocou à venda no mercado negro, principalmente em farmácias de São Paulo, né? Enfim, esses casos não são só de ineficácia, são de falha. O medicamento, o método contraceptivo, está oferecendo um grau de segurança muito menor do que ele deveria oferecer. E é preciso identificar justamente essas hipóteses. Isso, no ordenamento jurídico, do ponto de vista jurídico, é apreendido de duas formas. Eu posso dizer, quando eu estou tratando aqui de um serviço médico, eu vou trabalhar sempre com o conceito de culpa. A culpa médica no momento da realização da cirurgia. O sujeito se submeteu a uma vasectomia. Depois veio a esposa ou a companheira dele veio a engravidar. Por quê? Porque o médico cometeu um erro. Um erro médico é que determina justamente que é uma falha e não uma ineficácia. Ou então o defeito do produto ou do serviço, né? Quando eu estou falando de produtos médicos ou mesmo de serviços médicos em que se aplica o conceito de defeito, a gente vai tratar isso sobre a ótica do defeito. Então esses dois conceitos são importantes. A responsabilidade, portanto, não é o simples fato de alguém engravidar enquanto está utilizando um produto contraceptivo que gera para ele o direito à reparação. É preciso que isso esteja aliado ou à culpa médica, no momento da realização de uma intervenção médica, ou ao defeito do produto e do serviço.
Daniel, na verdade, a gente, né, até para a gente agora começar a fazer um desenho para falar especificamente de nascimento indesejado, né? O Affair-Perruche é o caso talvez mais conhecido, mais comentado, mais debatido, né, a respeito dessa temática. E a partir do Affair-Perruche, a gente começou a falar cada vez mais na verdade, são diversas situações possíveis, né? Então, eu queria primeiro que você comentasse um pouquinho do caso Perruche, do Affair-Perruche, mas também que fizesse as distinções conceituais para que não haja nenhum tipo de confusão entre wrongful life, wrongful birth and conception. Né? Acho que é importante para a gente começar a tratar aí de que maneira no Brasil, né, aí no segundo momento, de que maneira no Brasil a gente consegue ou não, né, absorver essas distinções e essas categorias aqui também. Maravilha, meu caro. Eu só vou inverter. Eu vou começar falando dando a diferença entre wrongful birth e wrongful life, que acho que o wrongful conception, porque o Affair-Perruche é justamente um caso de wrongful life. Vamos lá. Essa terminologia, como o próprio nome indica, é uma terminologia do direito americano, né? Nascida no direito americano. Tudo bem que ela também é empregada de alguma forma na Inglaterra, mas ela é tipicamente americana. E a gente tem um problema de base, porque os autores americanos eles não são muito concordantes. A depender do autor ou da obra, eles adotam uns conceitos um pouco diferentes. Mas existe, eu vou dizer, de uma maneira geral, são 3 tipos de ações relativas justamente ao problema do nascimento. A primeira delas, a wrongful conception, é o caso que normalmente é o mais frequente no Brasil, que acabamos de mencionar, que é o caso de falhas de métodos contraceptivos ou no caso dos Estados Unidos, abortivos, né? Porque lá é permitido, ou pelo menos é permitido em muitos estados depois, agora com a revogação do Roe versus Wade. Mas é simplesmente o caso em que alguém engravida, tem um filho contra a sua vontade. Adotava um método contraceptivo ou recorreu a um aborto legal e, em razão de uma falha, em razão de um problema com essas duas coisas, ele veio a ter um filho, essa pessoa, essa mulher, esse homem veio a ter um filho em razão de uma falha nesse procedimento ou contraceptivo ou abortivo. O que diferencia o wrongful life do wrongful conception, perdão, do wrongful birth? O wrongful birth é um problema, e aqui ele é mais raro de ocorrer no Brasil, pelo seguinte, é um problema que diz respeito à questão de nascimento de filhos com deficiência. Nos casos de wrongful birth, em geral, o casal estava recorrendo a um método para impedir o nascimento de um filho com deficiência. Qual que é o caso mais frequente? Nos países justamente em que se permite o aborto voluntário, é muito comum que antes do prazo legal para se realizar o aborto, varia de país para país, 14 semanas, 15 semanas, mas até esse período em que a mulher pode recorrer a um aborto, a mulher muitas vezes se submete a uma bateria de testes para saber se o feto tem ou não tem alguma deficiência, se ele tem alguma deficiência congênita. Por quê? Para dar a ela a escolha de poder abortar, caso identifique que o feto tem alguma deficiência. E aí já tem uma série de dilemas morais que surgem aí com essa possibilidade. Mas se isso, de certa forma, não revela um certo capacitismo da nossa sociedade. Mas vamos lá. Em todo caso, nos países em que se é legalizado o aborto, é muito comum que se faça principalmente a chamada trissonomia, que é a síndrome de Down, né? Que as pessoas submetam a testes para identificar se a criança vai ter ou não vai ter síndrome de Down, porque daí dá a possibilidade da mulher de abortar. O que é o wrongful birth? É a situação justamente que a mulher pretendia recorrer a um aborto se a criança tivesse deficiência e foi impedida em razão de uma falha médica. Isso pode ocorrer seja porque ela se submeteu a um exame laboratorial para saber se o filho tinha alguma deficiência, houve uma falha no exame, o exame disse não, o filho não tem deficiência e daí a criança nasce e de fato tinha deficiência. Ela foi privada da oportunidade de realizar um aborto. Primeira hipótese. Outra hipótese também, e essa, vejam, não é uma hipótese muito frequente no Brasil, porque a gente não tem, o aborto voluntário não é legalizado, não existe aborto voluntário entre nós, estamos sendo as hipóteses bastante restritas da nossa legislação. Outra hipótese é de exame pré-implantatórios, quando, enfim, durante fertilização in vitro, normalmente se fertilizam vários embriões, né, se formam vários embriões, e são feitos exames para saber que algum desses embriões tem alguma deficiência congênita. Em tese, só são inseridos os embriões que não têm doenças congênitas. Se houver uma falha desses exames também, de certa forma, vai haver o nascimento de uma criança com deficiência contra a vontade dos pais. Então,
Os casos de wrongful birth, basicamente, portanto, eles se voltam a situações em que os pais não queriam ter uma criança com deficiência e foram impedidas de recorrer a métodos que poderiam impedir esse tipo de nascimento. E as questões éticas aqui estão pipocando, evidentemente, aqui é bastante. O problema ético aqui é evidente. E, por fim, os casos de wrongful life, na verdade, eles são um caso de wrongful birth com um complicador, com um fator complicador. Porque em algumas situações, eu diria até que na maioria dos casos por erro do advogado, se a juização, não em nome dos pais, porque veja, os pais reclamam que o filho nasceu com deficiência quando eles não queriam, eles queriam evitar o nascimento com deficiência. E no caso do wrongful life, é a própria criança nascida com deficiência que ajuiza uma ação, pretendendo reparação. Então, e é o caso, e aqui eu vou dar um exemplo, que é o caso do affaire Perruche, mencionado por você. O que era o affaire Perruche? Uma senhora, a senhora Perruche, tinha apresentado sinais de rubéola durante os primeiros meses da gravidez. E a rubéola, ela é uma doença inofensiva na maioria dos casos, salvo para gestantes no começo de gravidez. Por quê? Porque ela tem efeitos teratogênicos muito fortes. Ela pode produzir deficiências muito graves na criança que está sendo gestada. E o que aconteceu? Ela tinha sinais de rubéola, foi submeter um exame médico para saber se ela havia ou não havia contraído rubéola, e ela manifestou sua intenção de interromper a gravidez caso estivesse com rubéola, que ela não queria ter o risco de ter um filho com deficiência. O que aconteceu? O médico houve um erro médico e um erro do laboratório, foi um erro conjunto, e aí eles tranquilizaram a senhora Perruche, falando, não, você não contraiu rubéola, isso daí não é rubéola. Só que ela estava, de fato, com rubéola. E 9 meses mais tarde, nasceu o Nicolas Perruche, daí o nome do affaire, que era uma criança com graves deficiências. Às vezes ele era cego, ele era surdo, ele tinha doenças, ele tinha cardiopatia, doenças do coração, ele também tinha deficiências intelectivas muito sérias, enfim. Basicamente, uma pessoa que ia viver a vida inteira num hospital. Ela ia viver a vida toda num hospital sob intenso tratamento médico. E qual que é o problema? A jurisprudência francesa, ela meio que já estava consolidada que, nesse caso, o pai e a mãe têm direito à reparação. Pela violação do direito deles de escolher. Eles têm direito à reparação. Qual que é o problema? O advogado ajuizou uma ação em nome do Nicolas Perruche. O pai e a mãe têm... Vejam, e qual que é a grande questão aqui nos casos de nascimento, dos casos de wrongful life, wrongful birth? Os custos de saúde, normalmente, das pessoas com deficiência são muito altos. Enfim, no caso do Perruche, do Nicolas Perruche, isso era bastante evidente, né? O gasto que ele ia ter de tratamento, ele ia precisar sempre de apoio ambulatorial, de uma enfermeira, de um médico do lado, medicamento e uma série de coisas, um custo muito alto que muitas vezes os pais não têm condição de arcar. Pois bem, o que aconteceu foi, ao invés, normalmente, isso era resolvido com uma ação indenizatória em favor dos pais. Os pais terão gastos a mais em razão do nascimento desse filho, então indeniza-se os pais e os pais arcam com os custos de saúde da criança. E aqui o advogado ajuizou em nome do Nicolas Perruche, não em nome dos pais. E o grande problema aqui, eu acho que houve uma falha de interpretação das pessoas com relação à decisão da Corte de Cassação. Eu não estou defendendo a Corte de Cassação, eu acho que a decisão Perruche ela é errada, mas errada talvez por motivos diversos daquilo que as pessoas normalmente imputam. As pessoas normalmente afirmam que nos julgados de wrongful life e no julgado Perruche, a criança com deficiência está dizendo que, na verdade, ela teria direito de não nascer. Olha, se o Nicolas Perruche está ajuizando uma ação reparatória contra o médico que permitiu o seu nascimento, ele está exigindo o direito de não nascer. Será que a vida dele é tão miserável, tão horrorosa, que ele teria direito de não nascer? E não era isso, pelo menos, não foi dessa forma que a Corte de Cassação enxergou. E não é a forma como as pessoas que defendem esse tipo de direito à reparação enxergam. O que a Corte de Cassação falou e o que as pessoas que normalmente defendem os casos de wrongful life, a indenização nesse tipo de caso, sustentam? Que, na verdade, nesse tipo de situação, o médico foi responsável pela deficiência da criança. A Corte de Cassação, se nós formos analisar o julgado, ela concedeu a indenização ao Nicolas Perruche, foi o maior estardalhaço, todo mundo afirmou, a Corte de Cassação concedeu o direito de não nascer. Está dizendo que determinadas vidas são tão miseráveis, tão horrorosas, que não valem a pena ser vividas. E não foi isso que ela disse. E a Corte de Cassação falou, olha, ao cometer aquele erro de diagnóstico, o médico causou a doença do Nicolas Perruche. E ele deve indenizar o Nicolas Perruche não pelo direito de não nascer, mas ele deve indenizar o Perruche pela consequência da doença dele. E qual que era a indenização? Era justamente o tratamento médico. Basicamente, era um valor estratosférico para garantir aí
que o Nicolas Peruche tivesse condições de viver dignamente a despeito da sua condição de saúde debilitada. Então, a Corte de Cassação nunca disse que as pessoas têm direito de não nascer, e as pessoas que defendem os casos de wrongful life normalmente não dizem que as pessoas têm direito de não nascer. O que as pessoas estão dizendo aqui, estão tratando a questão sobre a perspectiva do direito à saúde. Essa criança que nasceu com deficiência teve a sua saúde debilitada e ela tem direito à reparação por isso. E vejam, eu não concordo com a decisão, mas o grande ponto aqui a gente colocar, de novo, é que o propósito é justamente garantir que essas pessoas vivam dignamente, que elas tenham condições de ter uma vida melhor possível dentro das limitações de saúde que elas enfrentam. Dar condições para ela, dar um tratamento adequado, dar um acompanhamento médico adequado, equipamentos que elas vão precisar ao longo da vida, cadeira de rodas, camas especiais, uma casa adaptada, um carro adaptado. Essa ideia das reparações de wrongful life não é dizer que a vida dessas pessoas não mereceria ser vivida. Isso, normalmente, a ideia de que direito de não nascer é uma tese defendida pelas pessoas que são contra esse tipo de reparação, que acham que não deve haver reparação nesse caso, mas não é a interpretação dada pelas pessoas que defendem esse tipo de indenização. Então, acho que tem um certo diálogo de surdos aqui. Um não escuta o que o outro está dizendo. E eu entendo, apesar de eu não concordar, eu entendo a posição da Corte de Cassação pelo seguinte: a gente tem que colocar, e aqui é importante, da gente não fazer direito comparado sem o devido conhecimento daquele ordenamento que a gente está tratando, e isso pode levar a erros interpretativos muito graves. E aqui é muito importante, para a gente entender o julgado Peruche, entender o papel da responsabilidade civil no direito francês. Porque a responsabilidade civil se desenvolveu no direito francês a partir do final do século XIX, voltada para indenização de acidentes corporais. Isso começou lá com acidentes de trabalho, com acidentes de transporte. Mas e por quê? Porque são acidentes devastadores na vida da pessoa. Pessoa que sofre um acidente corporal, um trabalhador, ele vai perder o emprego dele, ele vai perder a fonte de renda. E se ele ficou com uma deficiência incurável depois disso, ele vai precisar gastar mais com a sua saúde. Então faz todo sentido. O que o direito francês fez? De um lado, ele criou a Seguridade Social para resolver o problema das relações de trabalho. Mas e para as relações com acidentes fora dos acidentes de trabalho? O ordenamento jurídico francês passou a prever seguros de responsabilidade civil obrigatórios para diversas atividades que podem provocar danos corporais. Então, seguro obrigatório, por exemplo, de responsabilidade civil para... Se você dirige na França, você tem que contratar um seguro obrigatório, que é um pouco a ideia do nosso DPVAT, com a diferença que o valor da indenização é muito mais amplo, é muito maior. Se outra profissão que tem seguro obrigatório é justamente a profissão de médico, porque é um tipo de profissão que, com alguma frequência, acaba provocando acidentes corporais. E o que aconteceu? Criou-se, portanto, dentro da seara médica, uma rede de proteção às vítimas de acidentes médicos, fundada basicamente por seguros obrigatórios de responsabilidade. Não há uma enquanto no acidente de trabalho as pessoas são seguradas pelo regime da Seguridade Social, nas relações médico-pacientes eu criei uma teia de seguros obrigatórios que qualquer paciente que sofrer um acidente médico sabe que ele vai poder recorrer a esses seguros. Não é o médico que vai indenizar, é um seguro. Isso é importante guardar. Então, o verdadeiro dilema da Corte de Cassação naquele caso é: será que o Nicolas Peruche tem direito de recorrer a esse sistema de indenização formado por seguros obrigatórios? O dilema da Corte de Cassação é: esse acidente do Nicolas Peruche, ele é um caso de acidente corporal ou não é? Porque se for, eu posso recorrer ao seguro obrigatório. Não foi o médico que indenizou, foi um seguro obrigatório. E o que a Corte de Cassação quis fazer é abrir para essas pessoas com deficiência, nesses casos de wrongful life, abrir para elas a porta desse sistema de garantia. Permitir que o Nicolas Peruche recorresse ao segurador para receber a indenização pelos gastos de saúde que ele vai ter. Então, acho que enfim, um pouco longo, mas acho que é uma contextualização que poucas vezes é feita e é importante para a gente entender. E a compreensão, na verdade, do julgado Peruche foi algo tão adverso, né, que até a reação da sociedade, que acabou culminando na lei anti-Peruche logo depois do julgado, né, na verdade, evidencia ou descortina realmente a incompreensão do tema, né? Não é o direito de não nascer, né? Mas foi uma falha, né, no diagnóstico que acabou gerando aí uma série de consequências na vida daquela pessoa. Achei sua síntese muito,
né, com muita propriedade e muito assertiva. E aí, até por causa do tempo, né? A gente tem, infelizmente, o tempo aqui é muito Claro. cruel com a gente nessa live. A gente fica com medo de cair a live depois de 1 hora. Né? A partir dessas considerações, queria entender um pouquinho no Brasil agora, né, à luz do direito brasileiro, como que fica a reparação em casos de nascimento indesejado. Ou seja, no Brasil, tanto a reparação patrimonial, material, quanto extrapatrimonial. Em que casos o direito brasileiro admite, portanto, a indenização por nascimento indesejado? Vamos lá. O que acontece? A gente tem ainda no Brasil alguns tribunais que são bastante reticentes com relação à reparação do nascimento indesejado. No STJ chegaram uma dezena de casos relativos ao microvilar. No caso microvilar, redundou uma dezena de litígios que chegou no STJ. Em todos eles, o STJ determinou a indenização sem qualquer problema. Mas, nos tribunais de segunda instância, a gente tem ainda muitos tribunais que são reticentes. Por exemplo, o Tribunal do Rio Grande do Sul concede apenas danos morais aos pais, danos de cunho extrapatrimonial pela violação da sua liberdade reprodutiva. Mas não dá a eles o direito à reparação patrimonial. No sentido, o gasto a mais que a criança vai gerar naquela família, ele não é indenizado. E eu acho isso bastante cruel, enfim, primeiro que é contrário à responsabilidade, à própria ideia da responsabilidade civil. Se você causou um erro médico, que em razão do seu erro, uma criança nasceu, e isso vai trazer gastos patrimoniais para os pais, isso é uma consequência direta do seu erro. Perda patrimonial, um gasto que vai surgir, que está em relação direta com o erro médico, sei lá, com o erro da vasectomia, o erro da laqueadura que redundou no nascimento daquela criança. Então, se é uma perda patrimonial, deveria ser indenizado. E é algo cruel, porque muitas vezes as pessoas recorrem a cirurgias e a métodos contraceptivos justamente porque não tem condição de arcar com mais uma criança. Para famílias pobres, isso é devastador. Sei lá, o casal já não tem mais condição de arcar com os custos de um novo filho, o médico comete um erro, ou a pílula contraceptiva falha, e ele não vai ter direito à reparação por isso. É cruel, é bastante cruel. E de outro lado, eu tenho outros tribunais, é mais esporádico, que não dão reparação pelo dano extrapatrimonial. Dizendo justamente, olha, a paternidade é sempre uma alegria, o nascimento de uma criança é sempre um evento abençoado. E eu acho, de novo, que, enfim, eu não concordo com essa tese. Eu acho um tanto quanto absurda. Primeiro, por dois problemas. Primeiro, por mais que seja de fato, eu sou pai de duas crianças, eu amo minhas filhas e sei o quanto de fato é um evento abençoado. Mas paternidade e maternidade, ela também é fontes de responsabilidade, e uma paternidade ou maternidade não planejada pode alterar bastante os seus projetos de vida, o seu estilo de vida. Você vai ter que... Paternidade e maternidade exige uma série de renúncias, uma série de sacrifícios para se dedicar a isso. E as pessoas podem não estar dispostas, elas não queriam aquele tipo enfim, esse tipo de sacrifício naquele momento. Então, e aliás, dizer que é sempre alegria, de certa forma, é fazer pouco caso de todas as responsabilidades que a paternidade ou maternidade enseja. Você dizer, olha, não, é sempre uma fonte de alegrias, o que você está fazendo? Está tratando a paternidade como se fosse plantar batata. Não, não é nada, é só uma fonte de alegrias. Tá. E eu vou precisar parar de estudar. Eu era jovenzinha que estava fazendo faculdade, vai ter que interromper seus estudos, ou vai ter que atrasar seus estudos em razão disso. Ou o sujeito que tinha planos de se aposentar e não vai poder se aposentar em razão disso. Veja, existem sacrifícios. Isso tem que ser compensado. É uma alteração do meu projeto de vida que é relevante. E pior do que isso, dizer que é uma alegria e que, portanto, não merece ser reparado é uma conduta autoritária. Por quê? Porque ignora que cabe à pessoa decidir. Por mais que a paternidade ou maternidade seja um evento bom, um evento positivo, quem tem que decidir se vai ou não vai ser pai ou mãe é a própria mãe e é o próprio pai. Se ele estava usando um método contraceptivo, é porque ele havia tomado essa decisão. Ele falou, não quero ser pai, eu não quero ser mãe. Então, de certa forma, é o tribunal tentando dizer para as pessoas, olha, você falou que não queria ser pai, mas eu vou ignorar isso daqui. Eu acho que o melhor para você era ser pai ou ser mãe. Isso é bastante autoritário. Uma última reflexão. A gente viu em alguns casos, principalmente no microvilar, a ideia também de condenação em alimentos, né, em virtude aí do ato ilícito. Você também enxerga como possível essa condenação ou estaria já abarcado pelos danos, né, patrimoniais e extrapatrimoniais? Excelente pergunta. Na verdade, muitos tribunais chamam de alimentos, mas tecnicamente falando, não é alimentos. O que você tem que indenizar
é o gasto que o pai vai ter com aquela criança. Não é um alimento no sentido de direito de família, não é um alimento no sentido nem de responsabilidade civil por acidente corporal. O que, que é? Eu vou ter um gasto com o filho e eu mereço receber reparação em razão desse gasto. Porque é uma perda patrimonial que eu estou tendo em razão disso. Então, vejam, não é propriamente alimentos no sentido técnico, mas é uma indenização pelo gasto a mais que essa criança vai trazer naquele lar, naquela família. E ela se dá como todo. O que, que é? É um prejuízo patrimonial contínuo. É um prejuízo patrimonial que vai se estender por anos e anos enquanto perdurarem os gastos com aquele filho. Então, também, apesar de não serem alimentos, é uma indenização que vai se dar de forma cíclica, que vai se dar por um período alongado de tempo e que vai ocorrer mês a mês. Eu vou precisar de uma indenização dos gastos que eu tive com a criança. Então, sim, eu acho que é um gasto patrimonial. É a perda patrimonial experimentada por aquela mulher e por aquele homem em razão do nascimento que eles não estavam planejando. Daniel, eu teria mais uma quantidade gigante de perguntas para te fazer, um tema realmente muito interessante, mas infelizmente por causa do tempo a gente vai ter que encerrar por aqui. Então, renovo meus agradecimentos, muito obrigado por ter compartilhado tanto conhecimento, né, perspectivas tão interessantes sobre esse tema e espero vê-lo em breve, né, espero, né, compartilhar com você, dialogar com você em breve em outras oportunidades. Mais uma vez agradecendo a sua gentileza em ter aceitado o nosso convite, tá? Vitor, eu que agradeço mais uma vez. Eu nunca tinha feito, você me ajudou aqui, porque eu nunca tinha feito Instagram. Na verdade, eu nem tenho Instagram. Você foi muito paciente. As perguntas absolutamente precisas, cirúrgicas, de alguém que visivelmente tem grande conhecimento sobre o assunto. E espero que tenhamos mais oportunidades para conversar mesmo. Eu gostei muito. Enfim, sempre bom participar dessas iniciativas do IBERC e discutir com pessoas que têm conhecimento e estão sempre a nos engrandecer. Eu posso dizer que eu saio daqui muito mais sábio do que eu entrei depois dessa nossa conversa. É recíproco, Daniel. Pode ter certeza que eu também aprendi bastante. Bom, então a gente se vê daqui a 15 dias em mais um IBERC Lives, 58º. Agradeço mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam até agora. E daqui a 15 dias, um novo tema, mais um tema a respeito da responsabilidade civil. E a gente se vê em breve. Daniel, um abraço, até breve. Tenham todos uma boa tarde já. Tchau, boa tarde a todos. Agradeço o público aí que nos acompanhou. Tchau, tchau, meus caros e minhas caras. Tchau, tchau. Um beijo, Flaviana, Rafaela, Romaldo. Até breve.